Bom dia, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você, com a sua família. Estamos aí na transmissão da Escola Bíblica Dominical. Tivemos a aula agora para as crianças sobre oração, muito importante, muito bom. A aula da professora Miriam sobre ensinar as nossas crianças a orarem desde cedo, a terem um coração grato, a ter uma vida de comunhão com o Senhor. Então, nós vamos continuar estudando. Na semana passada, eu falei sobre algumas heresias, alguns enganos que são propagados pela internet, aí surge enganos e falsos profetas, falsos mestres, de todo tipo, e leva milhares de pessoas, seguidores, né? Eu falei sobre um grupo que estava divulgando aqui nas minhas pregações, divulgando vídeos deles lá, de uns seguidores de Ial, sobre o nome de Deus, um outro lá, marcando a volta de Jesus. Então, tem vários ensinos errados, contrários à palavra de Deus. E o que é pior, muitas pessoas são levadas, são enganadas, são seduzidas. Então, hoje, nessa manhã, eu quero mostrar para você critérios da palavra de Deus, 3 critérios da palavra de Deus, para que a gente possa identificar o que é um verdadeiro cristão, um discípulo de Jesus, o que é que a verdadeira igreja ensina. O que está fora disso não está de acordo com a palavra de Deus. E eu quero ensinar isso hoje baseado em um livro da Bíblia, uma carta da Bíblia, a primeira carta do apóstolo João. São 5 capítulos, a primeira carta do apóstolo João, mas João escreveu essa carta porque no tempo dele, no tempo dos apóstolos, já estava surgindo várias heresias. Uma delas era o docetismo, que dizia que Jesus só apareceu, o doquel era aparência de carne. Depois o docetismo vai ter uma outra grande heresia, que é o gnosticismo, vai ter o maniqueísmo, vai ter o arianismo. São ensinos errados que estão entrando dentro das igrejas, estão levando muitos. E o apóstolo João escreveu essa carta para trazer aos cristãos um ensino, para que eles pudessem discernir, para que eles pudessem saber a diferença, para que eles pudessem perceber o que é de Deus e o que não é, para saber se eu estou seguindo o caminho certo ou não. Então, a primeira carta, são 5 capítulos, você pode ler na sua casa, e hoje, domingo, você pega aí alguns minutos, você lê essa carta inteira, e aí você vai ter um esclarecimento fundamental para você nesse tempo de tanto engano, tanta heresia, tanto falso mestre, falso profeta, ensinando e pregando coisas erradas. É vital que a gente tenha esses critérios. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, ficar com a sua Bíblia aberta lá na primeira carta de João, e você vai aprender hoje aqui a discernir. Nós vamos ver na palavra como que a gente discerne isso, como que a gente sabe se nós estamos na verdade de Deus ou não. Então, 1 João, capítulo 4, diz o seguinte, eu vou ler para você aqui, 1 João, capítulo 4, diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas, olha isso, no tempo do apóstolo João, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo.
O apóstolo João está falando, olha, não deis crédito, provais, e daí ele vai estabelecer o primeiro critério. O primeiro critério para saber se você é um verdadeiro cristão e se a sua igreja ensina a verdade de Deus ou não. Se a sua igreja está de acordo com a palavra de Deus ou não. O primeiro critério é: você crê e confessa que Jesus Cristo, é o Verbo de Deus, é o Messias, é o Verbo encarnado. Você confessa que Deus se fez carne em Jesus Cristo? No tempo do apóstolo João, muitos negavam, diziam, não, o corpo de Jesus era só uma aparência, porque a matéria é má. Jesus não pode se fazer carne, Deus não pode se fazer carne. E eles ensinavam essa heresia. Então, eles negavam que Jesus Cristo era Deus, que Jesus era o Verbo encarnado, e esse é o primeiro critério. Jesus é o centro da sua vida, Jesus é o fundamento, Jesus é o cabeça, Jesus é o governante central da igreja, da sua vida, ele é o seu Salvador, ele é o seu Senhor, ele é o seu mestre, ele é o seu advogado, ou não? Porque há muitos hoje que são os homens que são o centro, as pessoas, as necessidades, o desejo, tudo gira em torno do eu, o que eu quero. A igreja está centrada no homem, ou no seu fundador, no seu dono, no seu profeta, naquele outro, e ele toma o lugar de Cristo. Há igrejas que, inclusive, a foto do seu dono fica no centro do templo. A foto dele é o centro. A igreja não é de Jesus, a igreja é do homem. A igreja é daquela pessoa. E João vai dizer aqui nada disso. Observe que no primeiro capítulo de João, no capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida, ele, aquele que a vida nos foi revelado, e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Olha aí, João está dizendo, aquilo que nós vimos, tocamos, apalpamos, pegamos, ele é a palavra da vida. E quem tem comunhão com Jesus tem comunhão com o Pai, porque Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Ele e o Pai somos um. Então, por exemplo, hoje, na nossa época, tem uma seita que nega a divindade de Jesus. As testemunhas de Jeová, é o jeovismo. É a heresia conhecida como jeovismo. Um tempo atrás, eu recebia, muito tempo atrás, essas que vendiam de porta em porta, estava vendendo a revista deles lá, e eu perguntei para ela assim, eu não vou comprar essa revista de vocês porque vocês não adoram o Salvador, que é Jesus. Aí ela falou, eu adoro. Eu falei, vocês adoram Jesus? Eu falei, adoro. Bom, se você adora Jesus e Jesus não é Deus, e você adora Jeová, então você adora dois deuses, você é politeísta, você não é monoteísta. É verdade, eu não adoro Jesus, só adoro Jeová. Eu falei, bom, se Jesus não é digno de adoração, como é que ele é o seu Salvador? Se ele é menor, se ele é inferior, como é que ele pode ser o único Salvador? Aí a mulher lá que estava vendendo a revista falou, depois eu volto aqui para explicar isso, porque ela não sabia explicar. Ela não sabia explicar. Essa é uma heresia que vem desde o 3º século do arianismo, o bispo Ário, depois foi reaquecida por Charles Russell, fundador do jeovismo. Então, se você nega a divindade de Jesus, se você nega a centralidade de Cristo, se você nega que Jesus Cristo é o Senhor Messias, é o Filho de Deus, é da mesma natureza de Deus, que o Filho revela o Pai, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aí João diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado.
não são as boas obras, não é a igreja, não é a seita, não é a religião, é Jesus Cristo. Então, toda vez que a igreja, o homem, o pastor, o bispo, o apóstolo está tomando o lugar de Cristo, aquilo já está virando uma seita. Toda vez que Jesus Cristo não é adorado, não é glorificado, não é centralizado, não é pregado, toda vez que Jesus é ofuscado pelo bispo tal, pelo fulano de tal, ali já está seguindo o caminho do erro, é o espírito do erro. Esse é o primeiro critério, Jesus Cristo. João ainda diz, o sangue nos purifica, 1 João 1,7. Nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo intercessor. 1 João 2,2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, Jesus Cristo. Não apenas os nossos, mas os do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Veja o que ele diz no capítulo 2, versículo 22. Olha o que ele diz aqui. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Você entendeu? Quem nega que Jesus é o Cristo, o Messias, o ungido, o Salvador, nega. É por isso que nos primeiros séculos da igreja, as heresias vinham todas para negar Jesus Cristo. Então, no terceiro século, surgiu o credo dos apóstolos. O credo dos apóstolos não é uma oração. O credo é uma afirmação de fé, para dizer quem crê nessas verdades é um cristão. Quem não crê é um herege. Quem não crê? Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ele é o Criador. Eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, que nasceu da Virgem, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou, subiu aos céus, está à mão direita de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. O credo foi colocado ali no início da igreja, com 12 artigos de fé. A tradição diz que os apóstolos, cada um colocou um artigo de fé, que hoje nós cremos nisso. Quando fala na Santa Igreja Católica, é a Igreja Universal, que Jesus só tem uma igreja, para dizer, olha, quem não crê que Jesus Cristo se fez carne, que Jesus Cristo morreu, padeceu, esse não é um cristão. Quem nega a divindade de Jesus, quem nega, o texto diz assim, quem é o mentiroso? Aquele que nega que Jesus é o Cristo. Esse é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E a igreja só tem um dono, é Jesus Cristo. Se a igreja tem um dono, tem um fundador, essa está negando. Jesus é o Senhor da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o centro da igreja. Jesus é que governa a igreja. E ele tem que ser o centro da sua e da minha vida. Ele é o nosso Salvador. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é aquele que diz, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu, Jesus Cristo. Então, o primeiro critério é, você confessa, você crê que Jesus é Deus? O islamismo diz que Jesus foi um profeta, mas ele nega que Jesus é Deus. O espiritismo diz que Jesus é um espírito de luz, o mais iluminado, mas ele nega que Jesus é Deus. O jeovismo diz que Jesus é o profeta, mas ele nega que Jesus é Deus. Você entendeu? Tudo que nega a divindade de Jesus não é. Não é. Tudo que tira. Aí você pega umas igrejas dessa aí, que o fundador da igreja tem a foto dele, a igreja do fulano de tal. A igreja é o show. Tirou o lugar de Jesus. Ou é o pastor, é o bispo que faz, é o bispo que opera, é o bispo que cura, é o bispo que faz milagres, é ele que faz milagres. Não. Quem faz, quem opera, quem salva, quem liberta, quem perdoa pecados, quem tem poder é Jesus. Então, esse é o primeiro critério. Jesus é o centro, Jesus é o Senhor da sua vida. Na sua igreja, Jesus é o fundamento de tudo. Jesus é o centro do culto, não eu.
Tem igreja que tudo é, vem aqui, você que está com dor de barriga, dor de cabeça, dor nisso, dor naquilo, você que está triste, você que está encalhado, venha, e é tudo o homem, é tudo que o homem quer, tudo que eu quero, eu. A igreja existe para satisfazer o anseio do ser humano. A igreja existe para glorificar Jesus Cristo. A igreja existe para pregar a palavra de Cristo. A igreja existe para fazer a vontade de Cristo. A igreja não existe para fazer o que eu quero. Não sou eu que sou o centro. Tem que cantar o que eu quero, tem que fazer o que eu quero. Não, a igreja tem um fundador, tem um cabeça. O centro da igreja, o centro do culto, não é o ser humano. Não é o que você quer, não é o que eu quero, não é o que eu gosto disso, não é a campanha do fulano do tal, do bispo tal, é Jesus Cristo que é o centro. Então, aquele que nega a divindade, o senhorio, a messianidade de Jesus Cristo, esse é o espírito do anticristo. Jesus é o centro, ele é o princípio, ele é o alfa e o ômega, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Ele é a luz que, vindo ao mundo, ilumina todos os homens. Esse é o primeiro critério para você saber se você está no caminho certo, se você é um cristão verdadeiro, se a sua igreja não é uma seita, se a sua igreja faz parte da igreja de Jesus, que só tem uma igreja de Jesus, só tem uma. E só Jesus sabe quem é dele. Esse é o primeiro critério. Segundo, eu estou explicando os critérios da primeira carta do apóstolo João, que foi escrita para isso. João escreveu para mostrar para eles, olha, vocês vão ver aqui quem é que segue a Jesus e quem é do anticristo. Quem é que segue o mundo? E tem 3 critérios que o João estabelece, ok? Esse é o primeiro. Jesus Cristo é o centro. Segundo critério é capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 3. Preste atenção. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso. Olha aí. Sabemos que nós o conhecemos por isso. Por isso. O que é? Se nós guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve assim andar como ele andou. O segundo critério é o verdadeiro cristão obedece os mandamentos de Jesus, guarda a sua palavra, segue os seus ensinamentos, busca viver conforme ele ensinou. Quem ama Jesus vive dessa maneira, faz aquilo que Jesus mandou. Quem ama Jesus obedece. Esses não caem no engano, no erro. Observe aqui, se você passar algumas páginas na frente, o livro de Judas. Judas foi outro discípulo de Jesus, não é o Judas Iscariote, e ele diz assim, veja o que ele diz assim, Judas, versículo 3 e 4, ele diz, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor. O que ele está dizendo aqui? É que tem muita gente que diz que em nome da graça de Deus pode pecar, pode desobedecer, pode fazer o que quer. Agora, já que somos salvos pela graça, a gente apronta, a gente mente, a gente engana, a gente trapaceia, a gente adultera, a gente faz, porque agora tem um grupo desse que eu conheci, um grupo que ensinava isso.
E tinha milhares de seguidores que ensinavam que o pecado acabou, que agora a gente pode praticar porque não tem mais pecado. E daí o líder dessa seita morreu de cirrose. Morreu de cirrose. E as suas esposas, que ele tinha várias amantes, estão brigando, porque ele deixou, mas tinha um monte de gente que seguia esse homem, que seguia esse mentiroso, esse espírito do anticristo. E hoje tem muita gente, muita heresia da internet, muito falso profeta na internet, pregando o que as pessoas querem. Por quê? Porque o sujeito quer viver na mentira, quer viver no adultério, ele quer viver no engano, ele quer trapacear os outros, ele quer passar a perna nos outros. E aí, quando ele ouve a verdade da palavra, ele deixa e vai seguir esses falsos pastores, esses mestres do engano, esses que mentem, esses que roubam, esses estelionatários que não pagam ninguém. E eles ensinam isso daqui, eles ensinam aquilo que as pessoas querem. Como diz Paulo, o Deus deles é o ventre. Eles profetizam quando estão com a barriga cheia, transformam a graça de Deus em libertinagem. Quem é de Jesus guarda os seus mandamentos, obedece os seus mandamentos. Quem ama Jesus guarda a minha palavra. João capítulo, se vocês me amam, guardarão a minha palavra e eu estarei com vocês. Olha o que João ainda diz aqui, presta atenção nisso aqui. João capítulo 3, no verso 4 em diante, toda a primeira carta de João. Todo aquele que vive na prática do pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Em Jesus não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, nem o conheceu, ou seja, a pessoa que vive na prática do pecado, que não abandonou os pecados, mas vive deliberadamente, esse não conhece a Deus. Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado, então veja, o cara pratica, vive na prática. Tem pastores que vivem na prática do pecado. E tem gente que segue. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Desde o princípio, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é de Deus não vive na prática do pecado. Eu peco, você peca, mas o Espírito Santo me leva ao arrependimento, à conversão. O Espírito Santo me leva à confissão de pecados. E quando eu peco, eu sinto tristeza. Mas o que João está dizendo é aquele que peca e tem prazer no pecado. Tem prazer na mentira, no engano, na sedução, na desvirtuação do outro, em fazer o mal. Esse daqui que vive na prática do pecado não é de Deus. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Observe, nisso são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Você viu aí? Você viu o critério? Você obedece a Deus, você ama a palavra, você observa a palavra, você pede a Deus força para vencer o pecado, você chora diante de Deus quando peca, você confessa os seus pecados e fala, Senhor, me ajude a não pecar mais, eu quero cada dia ser mais santo, eu quero ser melhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Agora, o falso ensino, não, a pessoa vive lá, ela vive. Não, isso daí não tem nada a ver, não. Pode fazer, pode pecar, pode enganar, pode fazer isso. Um dia, um irmão que era de uma igreja aí foi com um pastor no banco, e antes de entrar no banco, o pastor falou para ele assim, olha, daqui para dentro, eu não sou mais pastor. Porque ele ia entrar no banco, ia mentir para o gerente, ia tentar ludibriar o gerente, e falou assim para o membro da igreja, daqui para dentro eu não sou mais pastor. Você entendeu? Essa turma que agora eu não sou mais pastor, no negócio eu não sou pastor, no dinheiro eu não sou pastor. Então, são ladrões, picaretas da fé, que não levam a Deus com seriedade, com santidade,
que não guarda os mandamentos, que não obedece à palavra, que vive no engano, na mentira. Igrejas, tem igrejas aqui no Brasil que tem mais de 300 processos na justiça porque não paga o aluguel. E tem gente que segue uma igreja dessa. Você entendeu? Você está entendendo? Se você souber que eu, pastor da igreja, eu estou devendo alguém, que eu não pago o que eu devo, que eu não vou lá. Você tem que chegar lá e denunciar. Observe a minha vida. Eu estou há mais de quase 30 anos pregando o evangelho. Observe se tem alguma conta, alguma coisa, alguma. Você entendeu? Você tem que ter ética, santidade, transparência na vida. Tem que ser um modelo, um exemplo que guarda os mandamentos de Deus, que observa a palavra de Deus. Esse é o critério. Agora tem um monte de estelionatário, mentiroso, adúltero, que tem multidões de seguidores. Mas por que essas pessoas seguem? Porque as pessoas querem viver no pecado. Tem pessoas que deixaram de frequentar a igreja, eu conheço, porque elas não aguentaram a pregação do evangelho. Não aguentaram. Ela falou, ou eu mudo de vida, ou eu mudo de igreja. E mudou de igreja. Ou eu mudo o meu comportamento, eu vou mudar. E mudou de igreja. Porque quem é de Jesus, guarda os mandamentos de Jesus. Guarda a palavra de Jesus. Vive na prática da justiça. Esse é o segundo critério. Agora, o terceiro critério. Primeiro é, Jesus é o centro, Jesus é o Senhor, Jesus é o cabeça, Jesus é o seu Salvador, Jesus é o eterno Filho de Deus, é o Verbo vivo. Você crê, você confia nele, ou Jesus para você é um deusinho menor, é inferior, ou Jesus é apenas um profeta, um espírito de luz. Então, se for assim, você não é um cristão verdadeiro. Segundo, você guarda os mandamentos, obedece à palavra, segue os mandamentos de Jesus, guarda a palavra de Deus no coração e obedece. Não transforma a graça de Deus em libertinagem, em mentira, para viver uma vida devassa, enganosa, mentirosa. Mas obedece à palavra. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Terceiro princípio. 1 João, capítulo 2, verso 9 e 11. Isso daqui, irmãos, está nos 5 capítulos da primeira carta de João. Você vai encontrar nos 5 capítulos esses 3 critérios. Basta você ler hoje aqui, você pode pegar e ler, e você vai ver. Não siga o que eu estou falando, leia na palavra. Leia na palavra. Agora observe, 1 João, capítulo 2, verso 9. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora, está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. 1 João, capítulo 2, verso 9 e 10. Agora, 1 João, capítulo 3, verso 11. Presta atenção. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. O terceiro critério é: você ama a Deus? Você ama os seus irmãos? Você ama, você diz que ama a Deus que não vê, e não o seu irmão que você vê, você odeia.
O terceiro critério é Jesus, o verdadeiro evangelho, nos faz amar a Deus e amar o próximo. A gente não odeia ninguém. Essas pessoas que estão enganadas nas seitas, eu oro por elas, esses falsos profetas, eu oro para que eles se voltem, se arrependam, se convertam. Eu oro para todos eles, todos os grupos, para que todas essas pessoas, Deus tenha misericórdia. Eu não quero que ninguém seja condenado, eu não quero que ninguém vá para o inferno, eu quero que as pessoas conheçam Jesus. E o evangelho não faz a gente ficar orgulhoso, superior, não, porque nós somos salvos pela graça, Deus nos amou, o amor de Deus é derramado em nosso coração, e agora nós somos chamados a amar os nossos irmãos. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em ter enviado o seu Filho. O terceiro critério, preste atenção, você é um verdadeiro cristão? Você está amando mais as pessoas? Você está amando mais os irmãos? Ou você está ficando com ódio? Porque tem gente que ela é uma pessoa até mais ou menos, depois que ela vai para a igreja, ela fica com ódio. Ela não tem mais relação com a família, ela não vai mais visitar os seus irmãos de carne, o seu pai, ela corta totalmente o relacionamento. Ela se torna uma pessoa odiosa, arrogante, soberba, prepotente, orgulhosa, não se mistura mais com os outros, acha que todo mundo agora é gentalha. Tem gente que vai para a igreja que ela acha que agora ela está lá em cima e os outros é tudo gentalha. O apóstolo João está dizendo, não, o cristão que conhece a Deus ama. Ele ama a Deus, ele ama os seus irmãos da igreja, ele ama os perdidos, ele ama o ímpio, ele ama o perverso, ele ama a criação, ele ama a natureza, ele ama os animais de estimação. Quem conhece a Deus ama. Então, essas pessoas que eu falei agora, a gente ora por elas para que Deus tenha misericórdia. Esses falsos mestres aí, a gente não quer que ninguém seja condenado, a gente quer que venha para Jesus, a gente não quer que as pessoas cultivem o ódio, o rancor, a guerra. Não conhece. Esses dias eu conversava com um pastor lá de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, ele disse que tem uma facção criminosa lá, que é composta só de evangélico. A facção evangélica, eles saem destruindo os centros espíritas e os terreiros de Umbanda, e eles expulsam todos e saem com violência, e diz que são evangélicos. Você entendeu? Que Deus é esse? Que igreja é essa que tem traficante evangélico, que bate, que assassina, que vende droga? Você entendeu? Não é o evangelho de Jesus, é evangélico que não é do evangelho, é a palavra que não é do Cristo vivo, porque quem conhece a Deus ama. Nós amamos os macumbeiros, amamos os espíritas, amamos os muçulmanos, amamos os católicos, os nossos irmãos, nós amamos quem é de esquerda, quem é de direita, nós amamos, a gente não odeia, quem é de Deus ama. Quem não é de Deus odeia. Tem uma seita, alguém me contou que o filho não pode ir na casa do pai, no aniversário do pai, porque a seita lá dele não deixa ele ir. Não pode se reunir com a família, separa, cria vínculo, orgulhoso, soberbo. Tem uma outra seita aí que a pessoa ela nem cumprimenta o outro, porque ela agora é um pavão. Você entendeu? Quem é de Jesus é humilde, irmãos. Quem é de Jesus ama a natureza, ama as plantas, ama os animais, ama. Porque Jesus nos ensinou a amar até os nossos inimigos. Jesus amou na cruz, nos ensinou a orar, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Senhor, tem misericórdia dessas pessoas que estão nas mãos desses falsos profetas, desses mercenários da fé, desses guias cegos que não conhecem o evangelho. Tem misericórdia, Senhor. Salva essas pessoas por sua graça e misericórdia. Senhor, nos ajude a crescer no amor. Porque quem conhece a Deus, Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus. Então tem crente que é
odioso. Tem gente que faz mal para todo mundo, só xinga, só briga, que é insuportável, que cria briga com os vizinhos, com os parentes. O critério para saber assim, você ama ou não ama? Se você não ama, você precisa se converter ao amor de Deus. Se você não perdoa as pessoas, você guarda mágoa. Se você tem ódio no coração, quem odeia permanece nas trevas. Você precisa se converter a Jesus, se arrepender. Você precisa sair das trevas e vir para a luz. É isso que o Evangelho diz, é isso que o Evangelho ensina. Tem gente que quanto mais tempo passa na igreja, pior fica uma pessoa azeda, ranzinza, só murmura, só briga, só xinga, só cria caso. Você tá seguindo Deus errado, você está lendo a Bíblia errada, você está seguindo, não é o Evangelho, porque o Evangelho é a luz que nos ensina a amar, a perdoar, a ter compaixão, a ter misericórdia, a ter bondade, a ter generosidade, a abraçar tudo que Deus ama, tudo que Deus abraça. 1 João, para terminar, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Nesses 5 versículos, Jesus é o Cristo, Jesus é o cabeça, Jesus é o centro, Jesus é o verbo vivo de Deus, ele é o alfa e o ômega, ele estava com Deus, ele é o centro da igreja, ele é o centro da minha vida, o propósito da minha vida é ser parecido com Cristo, não sou eu que vive, Cristo vive em mim. Segundo, eu guardo os mandamentos de Cristo, aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu virei e farei morada nele. Guardo os mandamentos, porque os mandamentos não são penosos, pelo contrário, são prazerosos, porque ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Terceiro, quem é de Deus ama Jesus, ama os irmãos, ama pessoas, ama o próximo, ama gente que pensa diferente, ama os inimigos, ama a criação de Deus, ama os pássaros, ama as árvores, ama os animais, ama. Quem é de Deus ama. Quem não ama não conhece a Deus e continua nas trevas. Eu pergunto a você, você hoje passa nesses 3 crivos, nesse critério? Você poderia dizer, eu sou um cristão, eu estou andando na igreja, eu estou andando na verdade da palavra, ou você está se enganando? Eu quero orar por você. Eu convido você para orarmos ao Senhor nessa hora. Nosso Pai, com grande amor, o Senhor tem demonstrado por nós. Porque o Senhor prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque tu és o amor, e o amor se encarnou em Jesus, e Jesus é a revelação visível do Senhor. E Jesus é o centro de todas as coisas, tudo converge nele, tudo foi feito por meio dele, por ele e para ele. Cristo, seja o Senhor da minha vida, seja o Senhor da minha casa, seja o Senhor da minha família, seja sempre o Senhor da nossa igreja, seja o cabeça da igreja, seja o cabeça de cada um, governe as nossas vidas, Jesus amado. E, Senhor,
que nós possamos guardar a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Que o nosso prazer seja a tua lei, a lei escrita no nosso coração pelo Espírito Santo e gravada na nossa consciência. Que o amor de Deus seja manifesto em nós em obediência, obediência à palavra, uma vida bonita, uma vida santa, uma vida ética, uma vida piedosa, uma vida justa. Livra-nos do pecado, perdoa-nos daqueles que nos são ocultos, sonda-nos, transforma-nos, santifica-nos. Queremos ser semelhantes a Cristo, é para isso que existimos, para seguirmos os passos de Cristo nessa terra. Senhor, nós queremos andar em santidade, ajuda-nos. E meu Deus e meu Pai, nos faça crescer no amor, que possamos aprender a amar, amar de verdade, amar de fato, amar não da boca para fora, mas através de atitudes, de gestos, de expressões. Ajuda-nos a amar os irmãos, amar as pessoas de fora, amar até os inimigos, nos ajude a perdoar, a abraçar, a orar, a interceder. Ensina-nos, ó Deus, a amar conforme o Senhor nos amou. Em nome de Jesus eu te peço, ó Deus, abençoe os irmãos e irmãs que tenham a luz da palavra, a luz do evangelho, que o Espírito Santo aplique essa palavra, e pessoas que estão enganadas, que estão presas na heresia, na seita, no engano, que nessa manhã o Espírito Santo quebre as cadeias do engano, quebre, Senhor, essas cadeias e abra os olhos para que eles entendam a palavra, o evangelho revelado pelo Espírito Santo e tenham uma nova vida e se tornem pessoas melhores, mais santas, mais bonitas, mais amorosas, mais generosas, mais compassivas, menos mesquinhas, menos odiosas, menos orgulhosas. Senhor, pelo poder do Espírito Santo, transforma a nossa vida. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém e amém.